Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou aqui de novo para vocês para mais um vídeo sensacional e hoje, hoje simplificando a gramática, dando sequência à análise sintática, mas hoje para você entender qual a diferença de verbo transitivo de verbo intransitivo. Pessoas, vou facilitar muito a vida de vocês, você nunca mais vai errar como identificar um verbo que é transitivo e um verbo que é intransitivo. Bora lá? Muito bem, pessoas, olha só, já vai chegando, faz aquele movimento legal, já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal, já compartilha essa aula com todo mundo, porque é muito importante para nós que essa aula chegue a mais pessoas, tá? Essa aula é mega importante para qualquer ser humano brasileiro que fale língua portuguesa, e especialmente se você é estudante de Enem, vestibular e concurso. Exato, mas ó, para a vida serve também. Primeira coisa, verbos transitivos e verbos intransitivos. Primeira coisa que você precisa saber, verbos transitivos e verbos intransitivos só podem ser verbos de ação. Ok? Tem que ser verbo de ação. Se não for verbo de ação, ele não tem transitividade. Logo, ele vai ser verbo de ligação. Tudo bem? Beleza? Grava essa informação aí que ela é importantíssima. Só pode ser verbo de ação. Beleza? Verbos transitivos. O que é um verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele que na minha oração precisa de um complemento. Eu não tenho como deixar esses verbos sozinhos sem um complemento. Por exemplo, vamos lá. Noslen comprou refri. Não bebo refri, esquece. Não bebo refri. Noslen comprou água. Eu tomo água com gás. Noslen comprou água. Beleza. Quando eu olho para essa oração, vamos lembrar da última aula? Como que encontra o sujeito? Quem comprou? Noslen. Sujeito Noslen. Logo, meu verbo é comprar. Esse verbo é transitivo ou intransitivo? Primeira coisa, ele é um verbo de ação? Comprar é uma ação? Sim. Beleza, então tá show de bola. Ele pode ser transitivo ou intransitivo. Ele tem complemento na oração? Noslen comprou água. Como é que eu vou saber se ele tem complemento? Você faz o seguinte, agora a pergunta é após o verbo. Noslen comprou o quê? Percebe que tem a perguntinha após o verbo? Noslen comprou o quê? A resposta, água. Opa, a água complementa o sentido do verbo comprar. Sacaram essa ideia? Então quem compra, compra algo. Comprar alguma coisa. Então Noslen comprou o quê? A resposta do o quê é o complemento do verbo. Água. Logo, se ele tem um complemento aí, esse é um verbo transitivo. E para te facilitar a vida, ele é um transitivo direto. Mas eu vou deixar para falar sobre transitivo direto e indireto numa outra aula. Por que ele é direto? Porque não tem preposição no início do seu complemento. Mas vou fazer uma aula só para você aprender a diferenciar transitivo direto de indireto, tá bom? Não se preocupe. Hoje é só para diferenciar o que é transitivo e o que é intransitivo, tá bom? Então, beleza. Verbo comprar, transitivo nessa situação. Show de bola, maravilha, muito bem. Quer ver outro exemplo? Já sei. Eles gostam de futebol. Pronto. Eles gostam de futebol. Esse verbo tá bom. Quem gosta? Eles. Opa, sujeito. Lembra? Quem gosta? Sujeito. A resposta do quem gosta, perguntou o verbo antes do verbo quem gosta, sujeito eles. Tá ótimo. Agora, perguntou depois do verbo, vou contar complemento. Primeira coisa, verbo gostar é um verbo de ação? Sim, gostar é uma ação. É uma ação, é verdade. Então, gosta, quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de algo. Então, gosta de quê? Eles gostam de quê? No caso é gostam, né? Eles. Eles gostam de quê? A resposta do de quê é o complemento desse verbo. Eles gostam de quê? De futebol. De futebol está complementando o verbo gostar. Logo, isso é um verbo transitivo. Beleza? Porque tem o complemento de futebol, complementando o verbo gostar, que é o verbo de ação. Logo, o verbo gostar é verbo transitivo nessa oração. Nossa, professor, entendi! Então quer dizer que, no primeiro caso, comprou água, se tem o complemento água, verbo transitivo, e gostou de futebol. Se tem o complemento de futebol, complementou o verbo gostar, também é transitivo. E nesse caso, eu vou deixar aqui já para você saber, ele é transitivo e indireto. Beleza? Por quê? Porque o complemento tem preposição. Mas calma, vai ter uma aula só sobre isso na semana que vem. Fica ligado, tá? Beleza? Até aqui tranquilo? Tá, professor, mas e qual que é a diferença do intransitivo? Então, ó, verbo transitivo é aquele que tem um complemento para fazer sentido na oração. O verbo transitivo tem um complemento para fazer sentido na oração. O verbo intransitivo é aquele que não tem complemento. Ou seja, na estrutura da oração, o seu sentido é completo. Ele não precisa de um complemento naquela oração. Por exemplo, as crianças dormiram tarde.
Muito bem. Vamos encontrar o sujeito? Quem dormiram? As crianças. Beleza? Sujeito as crianças. Agora, dormiram o quê? Tarde? Não, 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 não. Dormiram de quê? Tarde? Não. Percebe que aqui, ó, as crianças dormiram, a informação está completa aqui. Ah, professor, mas é a palavra tarde. A palavra tarde só traz tempo. E se é tempo, o tempo não complementa o verbo. O tempo só está dizendo quando aconteceu aquela situação. Então, olha só, as crianças dormiram, o sentido está completo. Se elas dormiram tarde, cedo, madrugada, não tem problema, não importa para o sentido do verbo. O verbo dormir está completo nele mesmo. As crianças dormiram. Logo, verbo dormir é um verbo de ação? Sim. Dormiram está com sentido completo? Sim. Então esse é um verbo intransitivo. Diferente do transitivo que precisa de um complemento, o intransitivo não precisa. Ele tem sentido completo nele mesmo. Nossa, entendi, professor. Então o dormiram é um verbo intransitivo. Quer ver outro? Ó, se fosse assim, ó. As plantas morreram por falta de chuva. Beleza. As plantas morreram por falta de chuva. Primeira coisa, encontra o verbo. Morreram. Triste. Verbo triste esse. Triste, tá? Agora, vamos encontrar o sujeito? Quem morreram? As plantas. Beleza, as plantas é meu sujeito. Agora, morreram de quê? De falta de chuva? Não. Por falta de chuva é o motivo da morte. É o motivo. Mas elas morreram. Se foi por falta de chuva, se foi porque alguém cortou. Aqui, por falta de chuva, é só motivo. Certo? Agora, morreram em si aqui, o verbo morrer aqui está completo. As plantas morreram. Pronto. O sentido está pronto nele mesmo. Morrer é uma ação? É a última ação da vida de uma pessoa, de uma planta? É. De um bicho? É. Mas é uma ação. Agora, ele é transitivo e intransitivo? Ele é intransitivo, porque ele não precisa de complemento para ter sentido. O sentido está nele mesmo. As plantas morreram. Ah, entendi. O sentido está dentro do próprio verbo. Eu não preciso de mais nada para complementar isso. Se eu tirar o final da oração, o sentido está estabelecido. Eu já sei o que aconteceu com as plantas. As plantas morreram. Nossa, professor, entendi. Sacou a ideia aqui? Então, olha que doido. Quando eu penso no verbo intransitivo, é aquele que não precisa de complemento para ter sentido completo. Por quê? Porque o sentido da oração está no próprio verbo. Já o transitivo, na minha oração, eu preciso de um complemento para dar sentido a esse verbo. E aí eu tenho o sentido estabelecido da oração toda, juntando o verbo mais seu complemento. Isso é um verbo transitivo. Sacar a diferença dos dois? Isso é para você não errar mais. Ah, professor, eu queria entender numa questão. Chegou a tua hora, então bora fazer exercício? Fala, pessoas, muito bem, vamos lá fazer exercício? Bora fazer exercício, que é isso que a gente quer fazer aqui, ó. Em Se Descobrissem a Desmoralização que Reina Dentro de Mim, temos respectivamente verbos. Bom, primeiro, vamos encontrar os verbos. Quais são eles? Descobrissem, meu verbo. Reina, verbo reinar, tá aqui. Dois verbos bonitinhos. Um verbo aqui, outro verbo aqui. Beleza. Aí, que tipo de verbo nós temos aqui? Vamos lá. Se descobrisse quem descobre, descobre algo. Opa, isso aqui é um verbo transitivo, precisa de complemento. O complemento tá aqui, ó. A desmoralização. Complemento o verbo descobrir, que eu vou chamar de meu objeto, isso aqui. Então isso aqui é um verbo transitivo. Beleza? Show de bola. Que reina dentro de mim. Reina. Se reina, reina. Se é dentro, se é fora, não importa. Opa, verbo reinar é um verbo intransitivo, gente. Não precisa de complemento. Dentro de mim nada mais é que o lugar. Se é lugar, é advérbio ou adjunto adverbial. Beleza. Então tem um verbo transitivo e um intransitivo. Vamos ver onde tem a resposta? Transitivo direto e indireto, direto de ligação, transitivo indireto e intransitivo, transitivo direto e intransitivo. Opa! Eu acabei de mostrar aqui que eu tenho um objeto, e esse objeto, vou aproveitar dizendo, é um objeto direto. Por que é direto? Não tem preposição aqui. Transitivo direto. Logo, tá aqui minha resposta. Beleza? Fácil? De boa? É, muito fácil, né? Vamos para a próxima? Próxima tá aqui, ó. Quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo, como se pensa em perigo que passou. Um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que os homens não são padres. Machado de Assis. Machadão, é um machadão. Ironia, uma... Tá, ó. Na frase acima, os verbos destacados são... Vamos lá, um por um. Quando repeti isto,
repetir é o meu verbo. Quem repete, repete algo. Isto está complementando o verbo repetir. Então é um verbo transitivo direto. Tá bom? Beleza? Direto. Eu vou ter uma aula para vocês só para mostrar sobre isso aqui. A diferença de transitivo direto e indireto. Fica tranquilo. Depois, pensei no seminário. Logo, se eu pensei no seminário, quem pensa, pensa em algo, certo? No seminário é a preposição em mais o. Ou seja, isso aqui complementa o verbo pensar, que é um verbo transitivo indireto, porque tem preposição aqui. Então, beleza, verbo transitivo indireto. Então, eu tenho o transitivo direto, o transitivo indireto. E depois, eu tenho mas como se pensa em período que passou. Passou, tá vendo que tem uma vírgula aqui, ó? Não tem nenhum complemento depois dele. Ele é um verbo intransitivo. Logo, fica transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. Então, transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. Tá aqui. Letra A. Sacaram como é fácil isso? Professor, você nem falou de transitivo direto e indireto ainda. Calma, próxima aula eu falo só deles. Fique tranquilo. Mas você tá entendendo a dinâmica aqui, né? Tem complemento, já é transitivo. E aí o indireto ou o direto depende da preposição que vem ou não depois. Show? Próxima questão. A questão tá aqui, número 3. No período, fui à escola, busquei minha irmã e, em seguida, entreguei os livros a Maria. Os verbos em negrito, respectivamente, são o quê? Vamos lá. Quem vai, vai a algum lugar. A escola complementa o verbo ir, logo, esse verbo é um verbo transitivo. Beleza? Transitivo, direto ou indireto? Crase tem preposição. Indireto. Busquei minha irmã. Quem busca, busca alguém. Isso complementa o verbo buscar. Verbo transitivo. Sem preposição, direto. Fácil. Beleza? Uma boa? Muito bem. Entreguei os livros. Quem entrega, entrega algo. Os livros complementa o verbo entregar, meu objeto, sem preposição, direto, logo, verbo transitivo, direto. Porém, Maria, entreguei algo a alguém. Isso aqui também complementa o verbo entregar, só que tem preposição por causa da crase, objeto indireto, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, VTDI, VTI, vamos lá, onde tem verbo transitivo indireto, tá aqui. Verbo transitivo direto, ok. E verbo transitivo direto e indireto, tá aqui, ó, letra B. Sacaram isso? Nossa, professor, consegue aprofundar isso? Claro, na próxima aula eu vou aprofundar isso para vocês, fique tranquilo. Mas agora é a hora de você brilhar. Relaciona as colunas de acordo com a transitividade dos verbos destacados. Muito bem, não tem verbo destacado aqui, nós vamos destacar para vocês, certo? Ó, primeiro verbo gostar. Segundo verbo, deram, é o meu verbo. Meu amigo morreu, outro verbo. Cecília ganhou, outro verbo. Os viajantes chegaram, outro verbo. Agora sim, de acordo com os verbos destacados, coloque aqui a numeração do ladinho deles e coloque o gabarito aqui embaixo, porque agora é a hora do seu print ou do seu pause. E aí, agora sim, gente. A partir de agora é com você. Você resolve a questão de número 4, coloca o gabarito aqui embaixo e eu vou fixar o seu comentário aqui. Maravilha, gente? Estão curtindo essas aulas? Facilitando muito a sintaxe para vocês, né? A análise sintática é legal, é show de bola, é susquinimus. Pessoas, eu tô gostando de fazer isso para vocês, espero que estejam gostando também. Aproveita, deixa seu likezão, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, obviamente. Passa lá no meu site, professorosei.com.br, conhece tudo que eu tenho para te entregar e muito mais, beleza? Tamo junto? Beijo no coração, valeu, fui!